O Senhor é bom e para sempre é sua misericórdia. Que o Espírito Santo siga falando à sua igreja. Esse é o sentir, né? E em nossa oração, quando fomos convidados pelo Senhor para estar aqui com vocês. Senhor, queremos servir a Ti e a Tua igreja ali no Porto. Então, esse é o sentido, é servir. Não é vir aqui pregar e ir embora. Somos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Somos parte. Que o Senhor siga ministrando em cada vida aqui. Vamos à palavra. Simplesmente não queremos sair dessa atmosfera do Senhor. Poderia falar algumas coisas, né? Mas damos glória ao Senhor. Ele é digno de receber toda a glória, todo louvor e toda adoração. Vamos a Isaías, capítulo 43. Essa foi a primeira palavra que veio quando Danilo disse: pastor. Isaías 43, 18 e 19. Vou ler aqui na Almeida Revista e Corrigida, também nessa nova versão transformadora. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. E na outra tradução diz assim: esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que eu vou fazer. Pois estou prestes a realizar algo novo, venham ou vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Podemos orar? Afinal, Jesus disse: minha casa será chamada casa de murmuração, né? Não. Casa de oração. Não essa casa. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Essa casa será chamada casa de oração. Oramos. E ore por nós aqui. Que já são quantas palavras desde ontem, imagina. A única coisa que nos deixa tranquilo é que o Espírito é o mesmo. Podemos comer, temos comido esses dias, mas chega uma hora que não entra mais. Mas o alimento do Senhor, quanto mais comemos, mais provoca fome. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Te damos graças por esse tempo contigo. Tu és o dono de tudo.
Tu és o dono de cada vida que está aqui. Tu mandas, Tu decides, Tu fazes, Senhor, como Tu queres. E nós, simplesmente, Senhor, queremos estar submetidos, em submissão a Ti e a Tua palavra, ao Teu Espírito. Pero Te louvamos por estar alimentando a nossa vida. Te louvamos por estar fazendo esta obra tão maravilhosa. Senhor, Te damos graças. Senhor, Tu sabes que não há aqui ninguém capaz. Não há aqui ninguém que possa, em si mesmo, Senhor, Te servir. Mas, Senhor, graças Te damos, porque é o que Paulo, Teu servo, disse, que seja essa palavra uma verdade na nossa vida. Já não vivo eu, é Cristo quem vive em mim. Que seja Cristo, que seja Cristo, que seja Cristo, que seja Cristo quando Te louvamos, que seja Cristo quando ministramos a Tua palavra, que seja Cristo quando estendemos a mão àquele que está precisando, que seja Cristo quando estamos, Senhor, servindo a Ti, ó Deus, que seja Cristo, o único que é digno, o único que pode, o único que sabe, é o único, é Ele, e a Ele toda a glória, todo o louvor, toda adoração. Espírito Santo, nós necessitamos de Ti. Já Tu falou conosco, Tu falastes conosco, Senhor, mas Tu podes seguir falando. Depois dessa reunião, Tu seguirás falando. Amanhã Tu vai falar e depois. Não temos dúvida de que Tu sempre falas conosco. A questão, e reconhecemos, nem sempre os nossos ouvidos estão abertos para ouvir o que Tu queres dizer-nos. Mas segue falando. A nossa dependência é tão grande que oramos como orou o Senhor salmista. Abre meus ouvidos, Senhor. Abre meus ouvidos. Abre os nossos ouvidos para que possamos seguir ouvindo o Senhor falar. É a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém? Creio que não há dúvida de que Deus é um Deus de coisas novas, verdade? É um Deus de coisas novas. É interessante que nós também fomos criados para as coisas novas. Eu imagino, depois que Adão abriu os olhos e viu tudo novinho. Uau! Fomos criados para as coisas novas. Fomos criados. E depois que Adão dormiu e o Senhor apresentou a Eva, e ele olhou, uau, essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, novinha em folha. Havia um caos. No princípio criou Deus os céus e a terra estava desordenada e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus então, como gosta de coisa nova, Ele diz: haja luz, e houve luz. Deus é um Deus de coisas novas e nos criou para o novo, verdade? Se você tiver que comprar um carro novo e um velho, o que você vai comprar? Uma casa nova, uma casa velha? Também Deus, esse negócio de velho não é com o nosso Deus. Deus é um Deus de coisas novas. Damos graças ao nosso Deus por isso. Glória ao Senhor.
O Senhor fala por meio de Isaías e diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Deus estava falando das suas próprias obras. Afinal, temos que lembrar das obras do Senhor ou não? Faz uns 2 meses, ou um pouco mais, eu acordei e fui ao lugar de culto para o tempo com o Senhor, mas aquele dia a minha alma queria ficar assim um pouco angustiada, começou a querer vir alguns pensamentos, mas aí eu falei, não, sabe de uma coisa? Comecei a falar com a minha alma minha, lembra do que o Senhor já fez. O Salmo 103 diz, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Aí comecei a dizer a minha alma, atenção, alma minha, assim mesmo, viu, irmãos? Assim, alma minha, lembra do que Deus fez. Alma minha, lembra? Nasceu de 8 meses, sua mãe teve uma hemorragia, aí tá. Deus te cuidou quando era pequeno, Deus te livrou da morte, alma minha, lembra? E fui lembrando, irmãos, isso produziu algo dentro de mim e eu comecei a louvar o Senhor. Afinal, é para lembrar ou não é para lembrar? Salmo 77, 11 diz, lembrar-me-ei das obras do Senhor. Amém? Quantos já se lembram do que Deus fez? Mas é o próprio Deus falando do que Ele tinha feito. Não vos lembreis das coisas passadas. Na outra versão diz, esqueçam tudo isso. Esqueçam tudo isso. Não, Ele pode fazer isso. Claro que pode. Deus pode fazer o que Ele quiser. E nós temos que fazer o que Ele quer. E aí fica tudo certo. Glória ao nome do Senhor. Não vos lembreis. Deus estava falando. E se acompanhamos e lemos Isaías, não só 43, mas todos os 66 capítulos, vamos ver. Deus estava falando da forma que Ele tirou o seu povo do Egito, como Ele afogou o faraó e o seu exército no mar. Era um momento de libertação. Foi libertar o seu povo e Faraó não queria deixar, e já conhecemos, não vamos entrar nisso. Mas a verdade é que Deus está falando que eu fiz. Não lembra disso não, porque agora tem algo novo. Aquela foi uma libertação, né? Sim, libertou o povo do Egito. Mas o Egito ficou dentro do povo. Deus está falando, tem uma coisa nova. Vai ser diferente agora. Vai ser diferente. Glória ao Senhor. Sim, irmãos. Das suas próprias obras o Senhor está falando. E o que pensamos quando falamos de algo novo que Deus vai fazer? O que é que vem à sua mente e ao seu coração? Somos levados, às vezes, por aquilo que vemos. É como eu estava dizendo. Aquilo que queremos e acabamos de escutar. Que gostamos, que nos impressiona. E quando falamos de coisas novas, muitas vezes vinculamos as coisas desta vida que eu já mencionei aqui. Uma casa nova, um carro novo, uma roupa nova. Irmãos, não, os pensamentos do Senhor são mais altos. O propósito de Deus é muito mais alto. Aliás, a Bíblia diz que se já ressuscitamos com Cristo, devemos pensar nas coisas que são da onde? De cima, e não nas de baixo, como prioridade, por onde Cristo está sentado à direita de Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor por isso. Não podemos baixar o nível. Deus está falando de algo tremendo, algo maravilhoso, algo novo
desde a sua perspectiva e não da nossa. O que é que vem à sua mente, ao seu coração, quando ouve essa palavra de Deus dizendo, eu quero fazer algo novo? Não, esquece. E o que Deus fez ontem já é passado, só para informação. Até o que Deus fez nessa manhã já é passado. E daqui a pouco, até o que Ele está fazendo aqui vai ser passado. E talvez amanhã Ele te diga, não, esquece. Conserva aí, mas não fica preso a isso não. Sempre Deus tem algo novo. Muitas vezes vemos novidades, verdade, no meio do povo de Deus, e falamos, algo novo de Deus. Dizemos, Ele está fazendo. E muitas vezes, na realidade, é coisa de homens. Que o Senhor nos faça discernir o que é dele, o que é o precioso, o que é o vil. O Espírito Santo é o nosso filtro. Quando vem dele, há um testemunho do Espírito Santo na nossa vida. Quando não vem dele, às vezes a gente até quer tragar, mas não dá. E tenta falar, Senhor, hoje eu não estou tão crente assim. Mas não dá. Não, aceite o que o Espírito Santo está falando a sua vida, ao teu espírito. O que é de Deus é novo, é maravilhoso. O que não é do homem, o que é do homem. Não. Glória ao nome do Senhor. E minha oração é para que o Senhor se manifeste sempre. Que sempre seja o Senhor fazendo o que Ele quiser fazer, quando Ele quiser fazer. Glória ao seu nome. Interessante. Quando Moisés acaba de construir o tabernáculo e diz que a glória do Senhor desceu, e os sacerdotes não podiam nem entrar para fazer nada. Nada. Esse é o que eu chamo o culto perfeito. Quando Deus faz e o homem não faz nada. Nada. Salomão constrói o templo, ora, vem a glória do Senhor e, outra vez, o homem não pode fazer nada. O novo de Deus. Que seja Deus fazendo algo novo na vida de cada um de nós. O novo de Deus não é fruto da mente humana, nem da vontade do homem, nem sequer das nossas orações. Não se assuste. Não se assuste. Porque o novo de Deus é fruto da sua vontade soberana e da necessidade do homem pecador. Não é o que eu penso, novo. Às vezes eu falei, vamos fazer algo novo para o Senhor? Não. Davi falou, vou construir uma casa para ti. Deus falou, não, Senhor, eu é que vou fazer uma para você. Como é isso? É uma eterna, Davi. Não somos nós que fazemos algo novo para o Senhor. É o Senhor quem faz algo novo na nossa vida. E isso produz frutos que glorificam o seu nome. Mas é Ele quem faz, não é fruto da nossa mente, do nosso coração. E o Senhor tem me ensinado isso nesses últimos 2 anos, num processo aí bastante interessante, para não dizer outra coisa. A mente. Irmãos, tu não se deu conta quanto a nossa mente foi contaminada pelo pecado? Sabe, quando um está falando e o outro vai, e a nossa mente vai funcionando, já vai rebatendo, já vai com os razoamentos, é isso que diz? Vai, verdade ou não? É só comigo que acontece isso. Um fala uma coisa, mas eu acho que na mente vai. Irmãos, essa mente. E o nosso coração, e alguém me diz, eu ouço isso bastante. Não, mas Deus conhece o meu coração. Eu falei, verdade que Ele conhece. Ele usou Jeremias para dizer como é o nosso coração, capítulo 17, versículo 9. Como é o coração humano? É mau e perverso
mais do que todas as coisas. Esse é o teu e o meu coração. Dessa mente, desse coração, não pode sair algo novo, dessa velha natureza, né? Bom, deixa ela morta aí, é melhor. Não pode, então não é fruto. E uma palavra que temos ouvido desde que começamos ontem, é a palavra transformação, né? Transformação, é verdade. O novo de Deus transforma. Porque, Deus vai fazer algo novo. E de repente, com esse tema, alguém vem para cá, vamos ver o que vai pôr. Vamos pôr aqui como é que é? Aquele gelo seco. Algo novo que ainda... Máquina de fumaça, ou seja lá o que for, uma luz nova, algo novo. Não, é Deus quem está fazendo, é Deus quem fez, e é Deus quem fará, para a glória do seu nome. Glória ao nome do Senhor. É o novo de Deus, transforma. Ouvimos esse testemunho aqui da irmã Lúcia. Agora, tem uma jovem espanhola, Salma, 21 anos, há 4 meses e algo, o Senhor trouxe através de uma outra jovem à igreja. A igreja não, ao Senhor. Salma foi batizada agora, faz uns 2 domingos atrás, mais ou menos. Irmão, ela está. Bom, 2 irmãos da igreja, pela graça do Senhor, estão tomando conta de uma pizzaria e Deus pôs no coração para levar a Salma a trabalhar com eles. Só que aí já havia 2 jovens trabalhando ali, e esses 2 jovens conheceram Salma, desde 4 meses e pouco atrás. E Salma chegou ali e com a Bíblia, só falando de Jesus. Eles disseram para o Davi e a Carolina, um casal venezuelano abençoado, eles disseram: o que ha passado com essa chica? O que aconteceu com essa menina? Essa menina era uma louca. Salma está sendo transformada pelo novo de Deus. No dia do batismo, ela com alegria, irmãos, deu vontade até de se batizar de novo. O novo de Deus, essa palavra transformar, e cantamos hoje aqui, cantamos ontem, talvez cantemos amanhã, mas é isso. Esta é a proposta e esse é o objetivo de Deus quando fala que Ele tem uma coisa nova para fazer. Glória ao seu nome. Não, se não há transformação, não chegou o novo de Deus. Não chegou o novo de Deus, porque o novo de Deus transforma. Ele disse: Salma. Um desses rapazes se chama Isaac e outro se chama Israel. Eu conheci ele e falei: rapaz, que esses nomes aí, né? E o Israel, um dia estou lá no final do trabalho dele, está saindo, e ele fala: como é que a Salma diz mesmo? Deus te abençoe, né? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Glória ao nome do Senhor pela sua obra. Temos expectativas, verdade, de que Deus faça algo novo. Quantos têm expectativa? O que você espera? O que espero eu? Essas nossas expectativas aí, sabe que a gente tem umas expectativas e... Quantos já ficaram frustrados alguma vez com as suas expectativas? Em quem você colocou as expectativas? E de onde saiu essas expectativas? Quem foi que te disse que ia ser assim, como você esperava? Temos expectativas de que Deus faça algo novo. Porém, o Senhor, irmãos, está por cima delas. Por cima delas. Nossas expectativas, por melhores que sejam, elas são limitadas. Estão contaminadas por nossos maus desejos e por aquilo que queremos.
Então a pergunta é: não podemos ter expectativas? Podemos ou não podemos, irmãos? Sim ou não? Sem medo de ser feliz. Sem medo de receber algo novo do Senhor. Sim. Sim que podemos. Mas ouvimos aqui, não sei se foi... Alguém disse aqui, não sei se foi o irmão Juliano. Alguém disse aqui. Sim que podemos, mas sempre que essas expectativas estiverem alinhadas com a vontade de Deus. Verdade? Porque aí vemos lá os dois discípulos no caminho de Emaús, Mateus capítulo 24 e 21, verdade? Estavam indo. E no mesmo dia, naquele mesmo dia, que dia era? O domingo da ressurreição. O domingo que as mulheres foram na tumba para levar especiarias. Elas esperavam encontrar um morto. E os anjos disseram: por que vocês estão buscando? Aquele que vive entre os mortos, elas foram contar. E eles acharam: essas aí estão meio variando das ideias. E esses dois, um deles se chamava Cleopas. Estão indo para Emaús, uns 11 ou 13 quilômetros de Jerusalém. Quem mandou eles ir para lá, não consta que eles tinham que ir para esse lugar. Mas a expectativa deles, qual eram as expectativas deles? De todos os discípulos. E vemos isso claramente quando a mãe de dois, e até eles também, disseram: Senhor, queremos que tu faça uma coisa para nós. Temos um pedido a fazer. Quando tu entre aí no teu reino, pode colocar um de nós à tua direita, o outro à tua esquerda. Eles estavam, que pedido, né? Que expectativa. Estavam pedindo para ser crucificado com Jesus. Irmão, não vai pela tua expectativa, não. Ela pode não estar bem sintonizada com a de Deus, com a vontade de Deus. E o versículo 21, aí Jesus, né, se põe a caminhar com eles, sem que eles pudessem perceber que era Jesus. E Jesus: o que vocês estavam discutindo aí pelo caminho? Tu é o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Tudo que aconteceu? Ele: o que aconteceu? E no 21, aí eles põem para fora a expectativa deles. Tínhamos a esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Tudo isso aconteceu há 3 dias. Era o domingo. Jesus estava vivo. Mas eles estavam com as suas falsas expectativas. Mas o novo de Deus já tinha acontecido. Assim passa com a gente. Chorando, triste, o rosto deles estavam tristes. Mas o novo já aconteceu. É que estamos tão aferrados nas nossas expectativas que não conseguimos ver. Eu não sei qual foi a expectativa que você teve no teu coração para vir a essa conferência, mas deixa ela um pouquinho de lado e começa a ver o novo que ele já está fazendo. A glória é o nome dele. Filipenses 2:13 diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Não, disse aqui, não, irmãos, nem as nossas orações é que provocam o novo de Deus, não é. Então não precisa orar. Não estou dizendo isso. Porque a expectativa, até Isaías teve no capítulo 64, versículo 1 ao 3, ele disse: oh, se romper... está em espanhol aqui. Me ajuda aí. 64, 1 ao 3. Saiu aqui em espanhol. E diz aqui:
Isaías 64, do 1 ao 3. Se não, lê em espanhol, vocês viram. Oh, se fendesses os céus e descendesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, descestes e os montes tremeram a tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Isaías parece que está com saudade. Oh, desce de novo como tu desceste. E o Senhor está dizendo, não vos lembrei das coisas passadas, não considereis as antigas, estou fazendo algo novo, agora eu sei por que eu pus em espanhol. Na nova tradução viviente, que é mais ou menos com a nova tradução transformadora. Porque ele disse assim, quando descendiste há muito tempo, faz muito tempo, e fizestes obras temíveis. E olha o que disse, por cima das nossas maiores expectativas. Por melhor que sejam as nossas expectativas, a dele é maior, é melhor. É dele. Glória ao seu nome. E diz mais, Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21, que eu acho que a gente já leu aqui. Toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder, que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Infinitamente mais. A nossa expectativa, às vezes, por mais alta que seja, não chega, não dá para comparar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então, tenho que orar ou não? Oramos. Mas tem que ser uma oração diferente. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, né? Diz a palavra, Efésios 6. Está dando calor. Eu estava com frio ali, viu? Abençoado. Vamos ficando velho, vai sentindo mais frio. Ainda bem que Deus me deu uma coberta abençoada. E que está entrando na menopausa e está cheia de calor. É maior do que as minhas expectativas. E graças a Deus que me deu, sim, irmãos, mais do que as minhas expectativas. Aí já aproveito e de repente o Senhor te fala nessa hora. Não vai pelos olhos, não. Não vai pelo que você vê. Ele tem algo novo. O novo de Deus tem a ver com o seu propósito. Não se precipite. Não faça isso. O Senhor é bom. Oramos. Mas a oração é aquela de Romanos 8, 26 e 27. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque, vamos ser sinceros, dentro desse tema, é Deus, como é que é? Algo novo a chegar. Tá, põe aí a expectativa mais alta que você tenha. Como você ia orar por isso? Senhor, olha, algo novo está a chegar. Eu não sei nem o que dizer, Senhor. Como pedir a esse Deus
que olha, só pela graça Ele nos consegue ver a cada um de nós e chamar-nos pelo nome, só pela sua graça. Os habitantes da terra são como nada para Ele, nada. Mas há um povo dele, Ele chama cada um pelo seu nome. Como orar, pedir a esse Deus que faça algo novo? Como você pode? Quem entendeu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem deu primeiro para ele para que fosse recompensado? Aí vem o texto de Romanos 8:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quem ensinou o Espírito do Senhor, diz a sua palavra, mesmo Isaías disse. Então, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Somos fracos. Quantos podem dizer amém? Pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Agora vem a parte. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções Ele conhece cada coração, mas Ele sabe qual é a intenção do Espírito. Espírito com letra maiúscula. Ele conhece cada coração. Sabe como é o coração, porque Ele já disse como é. Mas Ele conhece a intenção, as intenções do Espírito. Pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, como? Segundo a vontade de Deus. É o único que pode orar segundo a vontade de Deus. Damos graças ao Espírito Santo, verdade? Que Ele não deixa chegar as orações como sai daqui, não. Não, seria um desastre, meu Deus do céu. Mas esses gemidos inexprimíveis, não sabemos nem como é. Sabemos sim que Ele recebe o sinal daquele que está à direita do trono, nosso sumo sacerdote, que vive para sempre para interceder por nós, recebe esse sinal, o Espírito Santo que habita em nós, Ele começa a interceder. Assim que, de repente, Ele está usando a tua vida, intercedendo. Senhor, eu não sei nem o que é isso de novo. Eu não sei como é esse algo novo que Tu tens. Eu não sei, não posso medir, não posso mensurar, não posso. Mas, Espírito Santo, Tu está intercedendo. Então, algo novo vai acontecer. Seja o que o Senhor quiser. Isso é bom, isso é o que eu preciso. Glória seja dada ao Teu nome. Amém? Minha esposa vai ser meu relógio. Ela disse que não trouxe o celular. Que horas acaba? Me diz aí. 5 minutos, hein? Agora, irmãos, por que Deus prometeu fazer algo novo? Já pensou nisso? Não é porque Deus não tem o que fazer. Aliás, Ele trabalha muito. Enquanto a gente está dormindo, Ele está trabalhando. E o melhor, Ele não se cansa nem se fatiga. Todo o tempo trabalhando. Por que é que Deus prometeu fazer algo novo? Havia um contexto no livro de Isaías, todo o livro nos fala, e dá tristeza de ler. Havia um contexto, resumindo, de rebeldia, de idolatria e de injustiça. Para esse contexto, só serve uma coisa: o novo de Deus. O novo de Deus. Ele está falando do seu povo, não está falando das nações vizinhas. Esse é outro capítulo à parte. Falando do seu povo. Rebeldia, idolatria, injustiça. Isaías 1:2 diz: ouçam os céus. Isso é mais um grito. Né? Ouçam os céus. Preste atenção, ó terra. Assim diz o Senhor: os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelaram contra mim. Deus está dizendo: vou fazer algo novo.
Idolatria, Isaías 1:29. Vocês se envergonharão da sua idolatria em bosques de carvalhos. Ficarão desconcertados de terem adorado em jardins delicados a ídolos. Acabamos de ouvir Salomão. E Deus está dizendo, vou fazer algo novo. Injustiça. Lavem-se e limpem-se, removam seus pecados, Isaías 1, 16, 17, de minha vista e parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem e busquem a justiça, ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lute pelos direitos das viúvas. Injustiça. Antes, nossa vida era isso mesmo, rebeldia, idolatria e injustiça. Mas agora não pode. Deus está vendo o seu povo. Se vamos ao capítulo 5, aí ele fala no capítulo, o boi conhece o seu dono. Mas o meu povo não tem conhecimento de mim. Ele diz, mas onde já se viu que um povo deixou o seu Deus para adorar outro? Meu povo fez isso. Mas ele está dizendo, eu vou fazer algo novo. No capítulo 5 ele fala, minha vinha, meu vinhedo, eu cuidei, eu cerquei, eu pus num campo fértil, e eu vinha, eu esperava colher uvas doces. O que eu encontrei? Uvas amargas. Mas vou fazer algo novo. Israel foi a vinha que produziu uvas amargas. Mas veio em João 15, ele disse, eu sou a videira verdadeira. Só a doçura aí. Só a doçura aí. Israel falhou, mas ele não falha, ele não falha. Glória seja dada ao seu nome. É dentro desse contexto que Deus usa Isaías para prometer algo novo. E o que é o novo de Deus? Fala para mim, irmãos, nesse contexto de Isaías, o que é o novo de Deus? Ah, Deus vai fazer algo novo, o que é? Não sei. Algo? Não! É simples. O algo novo de Deus aqui é Cristo. É Cristo. O algo novo de Deus aqui é Cristo. O algo novo de Deus na tua vida é Cristo. O algo novo de Deus na tua família é Cristo. O algo novo de Deus é Ele, é Cristo, é Cristo, é Cristo e é Cristo. Você pode dizer isso, que o algo novo de Deus é Cristo. Nele está o novo de Deus. Sem Ele não existe nada novo. Por isso diz a Bíblia, as coisas velhas passaram, claro, se ele não tivesse chegado, seria uma velharia. Irmãos, vamos ver aqui, recapitulando o testemunho da irmã Lúcia, que a Cláudia disse, quando ela abriu a porta, que feio. O pecado deixa a gente feio mesmo, hein? Vou te dizer, irreconhecível, cara de velho. Eu estou com cara de velho, mas não é... Eu creio. Irmãos, Jesus está me limpando. Toda a Escritura. Não. Moisés, enchemos a boca. Abraão, Isaac, Jacó. Moisés, Noé, José, não, é Cristo, é Cristo, é Cristo. A Bíblia é cristocêntrica. Ele é o verbo, Ele é o verbo, Ele é o novo de Deus. Deus está dizendo, eu vou fazer algo novo. Já estou fazendo, vocês não estão vendo? Claro, Ele está fazendo.
Já estava fazendo algo novo. Às vezes Deus está fazendo e não estamos vendo, mas Ele nos ajuda a ver o novo que Ele está fazendo. Mas ainda que os seus olhos naturais não vejam, pela fé, é verdade? Pela fé podemos crer que Deus segue fazendo algo novo. Quantos creem que Deus sigue fazendo algo novo? Claro, ele está dizendo no 43, mas no 9, versículo 2, ele já tinha dito: o povo que anda na escuridão verá a grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. E diz mais, né? Porque um menino, como diz o texto, o menino, não é que vai nascer, não? Porque ele disse: eu já estou fazendo. Um menino vos nasceu. E um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Por isso, Isaías 60, 1 e 2 diz: levanta-te, resplandece, porque nessa tradução em português diz: já vem a tua luz, mas na espanhol diz: já veio a tua luz. Já veio. Vai lá em Gênesis, quando estava tudo em trevas, quando Deus disse: haja luz, pensa que é só a luz natural? Não. Ele é a luz do mundo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Já veio. É que Deus, na sua perspectiva, um Deus eterno, não tem essa de passado, presente e futuro. Já está tudo feito, já está tudo novo, já está tudo como Ele quer. Na tua vida e na minha vida também podemos crer nisso. Quantos podem dizer glória a Deus? Não existe novo se não for em Cristo. Quantos podem dizer amém? Isso é muito importante. Então, por que buscar algo novo fora de Cristo? Só vai encontrar velharia. Jeremias 2:13 diz: pois o meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas, que não pode reter água. O novo, só nele. Só nele. Diga para a tua alma, alma minha, o novo só Ele, só Ele. Somente em Jesus podemos viver o novo de Deus. Porque Colossenses 1, 15 a 20, o Filho disse: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Quantos podem dar glória ao Senhor? O novo de Deus está em Cristo, é Cristo, nele habita a plenitude. E no capítulo seguinte de Colossenses diz: e nele nós somos completos. Completos. Em Cristo somos nova criatura. É o que diz a palavra, verdade? Podemos viver em novidade de vida. Quantos podem dizer amém? Herdaremos um novo céu e uma nova terra. Cantaremos um novo cântico ao Cordeiro. Tudo é novo. Novo, novidade, novo céu, nova terra, novo cântico. Tudo é novo em Cristo.
tudo é novo. Podemos ficar em pé? Quanto mais conhecemos a Cristo, mais viveremos as coisas novas de Deus. Quantos creem nisso? Ouça, diante de Deus, tudo é novo.